cada domingo estudando sobre aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aliás, antes que eu me esqueça, tem o nome de uma pessoa visitando aqui. Está com a gente o Mário. Dá um sinal com a sua mão para a gente conhecer. Amém, está lá atrás. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Quem está próximo aí, um aperto de mão. Um abraço aí, em nome da nossa igreja. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém conosco? Primeira, segunda vez? Amém, amém. Quem estiver pela internet também, agora está funcionando, porque de manhã não estava, né? Obrigado aí, Deus abençoe. Estamos estudando, como eu disse, nestes dias sobre uma nova vida. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Você crê nesta nova vida? Amém, irmãos? Tudo bem? Vocês estão aqui? Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E nessa nova vida, algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas precisam ser diferentes. E nesta questão de mudar, de viver diferente, a gente está estudando aqui, desde o final do ano passado até agora, estes domingos. Começamos um novo ano e aí tem essa oportunidade de viver um novo ano, um novo tempo. Como nós ontem em Itapetininga, no culto que tivemos de ação de graças lá, nós podemos nos alegrar por mais um ano de vida da nossa igreja lá. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, todas as lutas, a igreja continua lá com as portas abertas para abençoar pessoas em nome de Jesus. Então, Deus nos deu um novo ano. Teve gente que ficou para trás. Teve gente que infelizmente faleceu. Teve gente que infelizmente desistiu. Mas nós estamos aqui, estamos na presença de Deus. Deus está conosco aqui nessa noite agora. Então, nessa presença, nesse novo tempo, escolhi para tema hoje, depósitos. Tema de hoje, depósitos. Nesse novo ano, nessa nova vida, eu queria fazer uma meditação com os irmãos aqui hoje e pensar a respeito. Por exemplo, se você fosse hoje fazer um saque espiritual nos céus. Pergunta é, você teria crédito para sacar? Como assim, pastor, teria crédito? Lembre-se, estou aqui falando hipoteticamente, estou dando uma ilustração para você. Não funciona assim. Funciona de uma outra forma que nós vamos aprender hoje. Todavia, se você hoje precisasse fazer um saque espiritual nos céus, você teria crédito? Porque, vamos entender algumas coisas. Quem tem crédito? A Bíblia diz que Deus abençoa a todos. Aliás, Ele já abençoou a todos. O sol nasce e brilha sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Alimentos tem para todos, ou pelo menos para a maioria da população, só não tem para todos porque algumas pessoas inescrupulosas barram os alimentos das pessoas para que elas não se alimentem. Todavia, Deus já abençoou todos. Quando Deus criou a mim e a você, Ele criou com um propósito. E dentro desses propósitos que Deus tem para as nossas vidas, nós já temos a bênção dEle. Agora, para ir além dessas bênçãos chamadas ou consideradas naturais, a gente tem crédito diante de Deus para recebermos essas bênçãos. Eu dei um exemplo aqui de manhã. É aquele cara que ele ouve uma informação no rádio, na televisão, dizendo assim, foi liberada uma cota do PIS, PASEP, e aí ele ouve, opa, cota liberada do PIS, PASEP? Ele nem ouve o resto. Aí ele vai no banco, chega lá no banco, ele apresenta a carteira de trabalho, o número do PIS, aí o caixa olha e fala assim, ó, você tem 53 centavos para receber. Aí ele olha, nossa, só 53 centavos? Mas diz que foi liberado uma cota. Sim, foi liberado uma cota para quem trabalhou
pelo menos um ano registrado na época tal ou no período tal. É que a pessoa fica tão animada com aquele negócio de receber dinheiro, que o brasileiro gosta de dinheiro, né? Principalmente quando ele vem assim de graça, né? Então ele fica animadão, ele fala, opa, ele nem ouve o resto. Da mesma forma, trazendo isso, fazendo uma analogia na dimensão espiritual, tem muita gente que chega e fala assim, Deus, agora que eu recebi Jesus, que eu tenho Jesus, agora eu quero as tuas bênçãos. Deus não faria isso, mas se ele fizesse, ele diria assim, o seu crédito é hoje um dia abençoado aí. Não, mas eu queria... Não, o seu dia, o seu crédito é esse. A verdade, meus irmãos, que a gente tem estudado aqui, que quem nasceu de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aí o texto diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, essa questão de tudo se fazer novo, a gente estudou aqui sobre isso. Nós recebemos uma vida nova, e nessa nova vida espiritual, eu tenho olhos espirituais, eu tenho ouvidos espirituais, eu tenho uma mente, a mente chamada mente de Cristo, e também da minha boca saem palavras espirituais, ou de bênçãos. Bom, isso teoricamente. Porque na maioria esmagadora dos crentes do século 21, ele nasceu de novo, mas ele não é uma criança, está entrevada, ela não cresce, ela não desenvolve. Por isso que a gente tem que chegar num denominador comum e dizer o seguinte, bom, agora que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Então eu preciso desenvolver essa nova vida. Bom, como é que eu desenvolvo uma nova vida? As coisas velhas passam. Passou, deixei para trás. Agora eu vou viver uma nova vida. Eu vou fazer escolhas diferentes. Eu resolvi me submeter à vontade de Deus. Eu me submeti à servidão de Cristo Jesus. Lembra daquele texto quando Jesus falou, você quer vir após mim? Quer vir? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ou seja, eu preciso mudar algumas atitudes. A questão é que as pessoas vão para a igreja, recebem Jesus e falam assim, agora que eu recebi Jesus, eu não vou mais para o inferno. Porque todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer viver uma vida abençoada após essa morte. Todos, se você perguntar para todos, só 2 ou 3 que falam assim, não, eu prefiro o inferno. A maioria esmagadora fala assim, eu prefiro o céu. Tá, mas para você chegar no céu, você precisa tomar uma decisão. Essa decisão vai influenciar o teu futuro. Com essa decisão tomada, você vai receber uma nova vida, que começa aqui e continua lá. Então, nessa nova vida, as coisas velhas passaram. Eu tenho um jeito novo de viver. Eu preciso mudar o meu jeito de viver. E aí entra o que nós vimos semana passada, aquela questão da luta constante diária que o apóstolo Paulo falou, entre espírito e carne e espírito. Os dois, um luta contra o outro, porque a carne deseja uma coisa, o espírito deseja outra. Então, qual dos dois vence? Geralmente o mais forte. Qual que é o mais forte? Geralmente o que você alimenta mais. É simples de entender. Se eu alimento mais a minha carne, como é que eu alimento mais a minha carne? Eu venho na igreja no domingo, leio 1, 2 textos bíblicos, ouço uma palavra, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu ouço música secular, música chamada do mundo, eu deixo a Bíblia parada lá na minha estante, nos momentos que eu tenho de oração, quando eu tenho, são 2, 3 minutos que eu falo com Deus, que a maioria das pessoas diz assim, eu começo a orar, dá sono, eu começo a orar, não tenho mais palavra. Por quê? Porque você não pratica isso. E como nós vimos semana passada aqui, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele deve ser diário. Ou seja, todos os dias eu tenho que me relacionar com Deus. Eu tenho não, eu quero me relacionar. Porque tem gente que não quer se relacionar com Deus. Ele quer um Deus que resolva os problemas dele. E aí ele chega na presença de Deus e fala, Deus, eu estou com esse problema, o senhor pode resolver para mim? Deus, eu tenho aquela conta para pagar, o senhor pode resolver para mim? Deus, eu tenho essa questão aqui na minha vida sentimental, o senhor pode resolver para mim? Deus, eu estou doente, o senhor pode me curar? E aí quando Deus cura
ou abençoa, a pessoa vai embora, porque ela não tem relacionamento, ela só está querendo alguma coisa. Basicamente é o que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo, no meio das igrejas evangélicas. As pessoas vão à igreja hoje para ter prosperidade, para ter uma vida melhor e tal. Irmão, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade atinge todos os conceitos de nossas vidas, todas as áreas de nossas vidas. Nós precisamos entender que esse relacionamento tem que ir além de culto só na igreja. Quando vem no culto, haja visto, você vê o tanto de gente que falta nessa igreja. Aliás, essa aqui deve ser a igreja que mais falta gente no mundo, deve ser aqui a Igreja Livre em Cristo. Porque se viesse o povo que é dessa igreja, tanto de manhã como da noite, estaria lotado, como teve de manhã e à noite também. O problema é que à noite a gente concorre com shopping, a gente concorre com futebol, a gente concorre com cansaço. E eu louvo a Deus e agradeço aos irmãos aqui do coral, que boa parte deles ontem foi para Itapetininga, passou o dia lá, passou o culto lá, voltou, chegou aqui meia-noite, descansou e hoje cedo veio, já cantou e voltou agora à tarde para cantar. Glória a Deus pela vida de vocês, Deus os abençoe e vos dê saúde em nome de Jesus. Mas a verdade é que a maioria não quer saber disso. A maioria quer ser abençoada, quer ir para o céu, mas ele não quer viver uma nova vida. Então eu volto para o princípio aqui. Aí quando ele quer alguma coisa de Deus, ele diz, Senhor, eu estou precisando. Tá, deixa eu ver aqui o teu crédito. Você está mal de crédito. Porque você mal ora, você mal lê a Bíblia, entre outros quesitos. Por exemplo, existem dois que eu quero estudar com os irmãos aqui. Questões que nós precisamos resolver. Depende de mim, depende de você. Amém? Amém? Irmão, a Bíblia nos diz isso. Deus já nos abençoou. Deus já nos deu uma nova vida. Agora depende de mim, depende de você. Depende de nós. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Meu irmão, depende de nós. Eu mandei essa semana que passou aqui, recebi de um irmão aqui da igreja, e eu achei muito bacana a colocação desse texto aqui, pato ou águia. Aliás, eu repito o que eu falei de manhã, eu mando um devocional diário já há mais de 3 anos para várias pessoas, não crentes, pessoas aqui da nossa igreja. Eu já anunciei isso outras vezes, pessoas que me deram o número do celular e falou, pastor, pode mandar para mim. Por exemplo, hoje de manhã um outro irmão veio aqui e falou, pastor, pode mandar para mim, por favor? Claro, mando com todo prazer. Se você quer receber um devocional diário, é só você me passar um número no final do culto, e se Deus quiser, a partir de amanhã eu começo a mandar para você. E dentro desses devocionais, eu mando também algumas outras coisas que recebo. E dentre essas coisas eu recebi isso aqui, achei muito legal. Pato ou águia? Você decide. Aí um senhor que chegou de viagem, ele que escreveu esse texto, ele disse o seguinte, eu estava no aeroporto quando um taxista se aproximou. Aí a primeira coisa que notei no táxi foi uma frase que eu logo li, pato ou águia, você decide. A segunda coisa que notei foi um táxi limpo e brilhante, um motorista bem vestido, camisa branca, calças bem passadas, com gravata. Aí o taxista saiu, me abriu a porta e disse, eu sou João, seu chofer. Enquanto guardo sua bagagem, gostaria que o senhor lesse nesse cartão qual é a minha missão. Aí no cartão estava escrito, missão de João. Levar meus clientes a seu destino de forma rápida, segura e econômica, oferecendo um ambiente amigável. Aí eu fiquei impressionado. O interior do táxi estava igualmente limpo. Aí João me perguntou, o senhor aceita um café? Brincando com ele, eu disse, não, eu prefiro um suco. Imediatamente ele respondeu, sem problema, eu tenho uma térmica aqui com suco normal e também diet, bem como água, também se o senhor quiser. Se o senhor desejar ler, eu tenho o jornal de hoje e também algumas revistas. Aí ao começar a corrida, escrevi este homem, ele falou assim, João me disse, essas são as estações de rádio que tenho e esse é o repertório que elas tocam. Como já se não fosse muito, o João ainda me perguntou se a temperatura do ar-condicionado estava boa. Daí me avisou qual era a melhor rota para o meu destino
e se eu queria conversar com ele, ou se preferia que eu não fosse interrompido. Aí eu perguntei, você sempre atende seus clientes assim? Ele respondeu, não. Não sempre. Somente nos últimos 2 anos. Meus primeiros anos como taxista, passei a maior parte do tempo me queixando igual aos demais taxistas. Aí um dia eu ouvi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal. Ele escreveu um livro chamado Quem Você É Faz a Diferença. E ele dizia, se você levanta pela manhã esperando ter um péssimo dia, certamente o terá. Então ele aconselha no livro, não seja um pato, seja uma águia. Por quê? Porque os patos só fazem barulho e se queixam. As águias, elas voam e se elevam acima do grupo. E eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando. Então eu decidi mudar minhas atitudes e ser uma águia. Olhei os outros táxis e motoristas, os táxis sujos, os motoristas pouco amigáveis e os clientes insatisfeitos. Eu decidi fazer umas mudanças. Como meus clientes responderam bem, fiz mais algumas mudanças. No meu primeiro ano como águia, dupliquei meu faturamento. Esse ano já quadrupliquei. E olha, o senhor teve sorte de tomar meu táxi hoje. Já não estou mais na rua ou na parada de táxis. Meus clientes fazem reserva pelo meu celular ou mandam mensagens. Se não posso atender, consigo um amigo taxista águia, confiável, que vai e faz o serviço. Moral da história que ele diz, João era diferente. Ele oferecia um serviço de limusine em um táxi normal. João, taxista, deixou ou decidiu deixar de fazer ruído e queixar-se como fazem os patos e passou a voar por sobre os grupos como fazem as águias. Moral da história, não importa se você trabalha em um escritório, com manutenção, professor, servidor público, político, executivo, empregado, profissional, liberal ou taxista. Importa é como você se comporta. Se dedica a fazer barulho e se queixar, ou você tomou uma decisão, mudou e está se elevando acima dos demais. Lembre-se, a decisão é sua. Eu achei interessante isso. Porque essa é a tônica das pessoas atuais. Você só vê pessoas reclamando que o Brasil está ruim, que a situação está ruim, que a dificuldade é isso, que a dificuldade é aquilo, que a dificuldade é aquilo outro, que eu tenho um vizinho que é isso, que eu tenho uma vizinha que é aquilo, que eu teno um parente que é tal, que eu tenho isso, aquilo outro, que o meu carro é uma porcaria, que é a minha casa, que o meu trabalho, se eu pudesse morar, se eu pudesse fazer, se... Pessoa que só parece pato, só faz barulho. Parece difícil você encontrar hoje pessoas que são águias, pessoas que vivem fazendo o melhor, lutando pelo melhor. E aí vem essa questão de decisão. Porque se agora eu estou em Cristo, a gente viu semana passada isso, eu falei sobre isso semana passada, por exemplo, eu estava num velório, velório de minha sogra, e passou um monte de crente. Só que esses crentes, eles jamais olharam para mim. Se eu não tivesse chamado a atenção deles cumprimentando, querendo mesmo fazer isso, eles passariam por mim e nem me notariam. Por quê? Porque tem muita gente que acha que ser crente é andar com a Bíblia, é andar de terno e gravata, é sair por aí, nem olhar para os outros, que agora eu sou de Jesus. Mas você é de Jesus mesmo? Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então agora que eu estou em Cristo, eu não gasto mais o meu vocabulário para ficar falando do irmão, da irmã, para ficar fofocando, para ficar queixando-se. Não, ao contrário, agora eu estou em Cristo, eu tenho um relacionamento com Cristo, o que eu faço agora? Agora eu vou na presença dEle, eu converso com Ele diariamente, eu tenho crédito diante dEle, por quê? Porque eu estou na sua presença, porque Ele é o meu Deus, porque eu o adoro, porque eu o venero, porque eu o respeito, porque eu tenho uma atitude diferente da que eu tinha antes. É fácil de se entender. Por isso que você olha para a igreja e vê muitos crentes fracos, raquíticos, e pessoas que não têm a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a sua vida. Era para todo cristão ser abençoado. Aliás, era para todo cristão ser uma bênção. Você e eu fomos chamados para ser uma bênção. Amém? Nossa, Jesus amado, vou falar de novo. Você e eu fomos chamados para ser uma bênção. Ai, graças a Deus. Porque eu e você ser chamado para ser abençoado, aleluia. Não,
eu e você foi chamado para ser uma bênção. Ou a gente muda essa atitude, ou a gente vai ficar como a maioria das pessoas, que nem pato, reclamando, falando da vida. E estudando sobre isso, e já está mais do que provado, se eu não tomar uma decisão, se eu não viver algo de diferente, meu irmão, vai entrar ano, vai sair ano, vai entrar ano, vai sair ano, vai entrar ano, vai sair ano, eu vou ser o mesmo. Por isso que existem pessoas que estão na igreja há 20, 30, 40 anos, e eles continuam na mesma situação. São crentes professos, são crentes que vão para a igreja. Não tem mudança. A mudança precisa haver em nós. Então, de novo eu volto aqui para o começo. Você tem gasto tempo, você tem depósitos diante do Senhor? Você gasta tempo para orar por tua família? Você ora mesmo? Ou você é daquele que fala assim, Senhor, abençoa minha família, amém? Não, você pontua, você cita nomes. Você sabe da situação de algumas pessoas da sua família, você cita isso diante de Deus, tipo, Senhor, salva o meu tio tal, a minha tia Y. Senhor, o Senhor sabe da dificuldade que eles têm, a luta que é, o Senhor tem misericórdia dele. Você ora pelos teus filhos, você ora pelos teus pais, você ora pelos teus amigos, você ora pelo Brasil, você ora pela igreja. Por exemplo, onde você está, as pessoas conseguem enxergar Jesus em você. Elas veem em você uma pessoa diferente, uma pessoa feliz, mesmo com pouco dinheiro, mesmo passando por tribulações, por lutas. As pessoas conseguem encontrar Jesus em você, em mim? Perguntas que a gente tem que se fazer. Por exemplo, quando alguém chega para falar com a gente de Bíblia ou do Evangelho, você sabe citar a palavra? Ou você é daqueles crentes que se acham melhor que os outros, como aconteceu? Vou citar um exemplo aí. Esses dias morreu aí um jornalista, o Ricardo Boechat, que eu, inclusive, quando soube da notícia, eu cheguei a chorar. Por quê? Porque o cara era um jornalista sensacional. Na onde ele trabalhava, ele mudou o jeito de funcionar a rádio. E também a apresentação de jornais da televisão. Ele mudou alguns conceitos, ele quebrou alguns paradigmas. Agora, esse cara, ele dizia ser ateu. Ele falou assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Aliás, a frase que matou, me permite essa expressão, matou a pau muita gente, apesar de amigos, de fãs, de parentes, pessoas que trabalhavam juntas, a frase que matou todas as outras foi a da própria esposa. Que a própria esposa disse assim, ele era o único ateu que praticava mais do que ninguém o primeiro mandamento, ame todas as pessoas. Porque ele lutava pelas pessoas, porque ele falava das pessoas, porque ele buscava, ele ajudava. Agora estão descobrindo tanta coisa que ele fazia de bom para muita gente. Era um cara chato, era um cara que fazia diferença. Tirando isso, trazendo para o espiritualizando, o que aconteceu? Uma vez ele foi num programa do Danilo Gentili provocou ele fez uma brincadeira, falando do fim do mundo, tirando sarro do fim do mundo. Aí outra vez ele foi num outro programa, e lá nesse outro programa ele também falou, poucas e boas. Aí um belo dia, ele ficou sabendo de algo que o pastor Silas Malafaia falou, e ele bateu de frente. Aí porque ele bateu de frente, os crentes já ficaram, tá vendo? Aí agora, um monte de gente colocando na internet, no WhatsApp, tá vendo? Brincou com Deus, Deus castigou. É o tipo de coisa que a gente como cristão não precisa fazer. Aliás, Deus não precisa que ninguém defenda Ele. Deus, Ele sabe se cuidar, Ele é Deus, Ele tem poder. E Ele faz o que quer. Ah, mas o cara morreu porque ele era ateu. Se ele morreu porque ele era ateu, um dia ele vai estar na presença de Deus e ele vai responder pelas coisas que ele fez. Não sou eu que tenho que julgá-lo. O problema é que com essas atitudes dos crentes, os outros que não são crentes, e veem isso e falam assim, tá vendo? Esses crentes acham que eles são melhor do que nós. Esses crentes são assim. E isso cria essa questão que vê hoje. As pessoas não querem vir para a igreja. Por quê? Porque olha para a igreja e fala assim, Deus me livre, olha o bando que é. Você passa num lugar, o crente passa de Bíblia e nem te olha na cara. Ele tinha que ser o primeiro a te cumprimentar. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha. Você tem que aprender a ser sem vergonha. Você tem que aprender a cumprimentar os outros. Você tem que ter uma nova vida. Em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Amém? Enfim, estou dando aqui a minha opinião, porque muita gente nesses dias lançou isso, mandou isso. Eu nem respondi para quem me mandou. Aliás, eu vi um cara que eu conheço de Osasco, há muitos anos, filho de um pastor lá,
que foi meu pastor há muitos anos atrás, e ele é um rapaz assim que tem alguns problemas, e ele acabou botando isso no Facebook. Ele colocou um monte de gente da igreja que ele vai, falou um monte lá. Eu chamei ele no WhatsApp, em vez de ficar também criticando, eu chamei ele no WhatsApp e falei, cara, na boa, posso te dar um conselho? É o tipo da coisa que você não precisa publicar no Face. Você tem tua opinião? Guarda para você. Não põe no Face, que isso pega mal. Você vê que está todo mundo falando, criticando, você está ouvindo bobagem de besteira. Você não precisa disso, cara. Segue a tua vida, sirva a Deus, fala de Jesus que é melhor. Aí ele falou, pô, Diegão, você tem razão. Foi lá e tirou. Mas tem muita gente que estava fazendo isso. Por quê? Porque o cara era ateu. Porque nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para abençoar. Amém, irmãos? Esse que faleceu um dia vai estar diante de Deus e vai responder pelos seus atos. Nós, no dia que estivermos diante de Deus, vamos responder pelos nossos atos. Essa questão que eu estou te levantando é que, infelizmente, hoje, muita gente que se diz cristã, que se diz nascido de novo, parece que não nasceu, ele continua vivendo a mesma vida. Da boca dele não sai palavras de bênção, só sai palavras de maldição. Da boca dele não sai assunto bom, só sai fofoca. É incrível como as pessoas têm essa capacidade de ficar pelos cantos da vida, fofocando, falando da vida dos outros. É incrível. Não muda. E depois diz assim, eu sou crente, nasci de novo. Nasceu nada. Existem algumas atitudes que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Por exemplo, eu falei aqui de orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar por aqueles que você conhece e não são cristãos, orar pelo Brasil, o Brasil precisa de oração. Aí já falaram que aconteceu um negócio em Brumadinho, que morreu agora o jornalista, que aconteceu com ele. Deus está pesando a mão. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. Para com isso. As coisas acontecem. E as coisas acontecem, inclusive, na vontade permissiva de Deus. A represa estourou, Deus que pôs a mão? Não, a represa estourou porque os caras não fizeram direito. Está comprovado agora, estão sendo até presos por isso. Mas Deus pôs... Não, irmão, para com isso. Deus está sentado no seu trono de glória. Deus tem todo o poder e a gente é que precisa ter uma nova vida na presença desse Deus e representá-lo bem nessa terra. Porque nós somos chamados para abençoar, amém? Fala para a pessoa do seu lado, meu irmão, eu e você fomos chamados para abençoar. Em Provérbios 28, 20, Salomão escreveu o seguinte: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Muita gente quer colher da parte de Deus bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos. Aí ele vai na igreja, ele cumpre, coisas que são lançadas pelos pastores, aí, pelas igrejas, sacrifícios e tal, e aí agora Deus tem que me abençoar. Espera um pouquinho. Não funciona assim. Funciona de outra forma, conforme a Bíblia. Você nasce de novo, você é uma nova vida, e nessa nova vida existem mecanismos espirituais que vão trazer a bênção de Deus para minha e para a tua vida. Abençoado nós já somos. A gente recebe chuva, o sol brilha sobre nós, a gente tem um lugar para dormir, a gente come, o básico nós já temos. Agora, para a gente ir além, eu preciso, entenda essa expressão, ter alguns depósitos diante de Deus. Eu tenho feito esses depósitos. Pastor, como é que eu faço isso? Lembra daquele texto que Jesus falou? Escuta, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava nu, você me deu de vestir. Quando eu estava preso, você foi me visitar. Quando eu estava doente, você orou por mim. Aí Jesus disse, vem, entra aqui para o gozo eterno, bendito de meu Pai. Ou seja, você quer ter depósito diante do Senhor? Você tem que depositar. Como? Fazendo isso pelas pessoas. Sendo um cristão, um descendente de Cristo. Existem, como eu disse, alguns mecanismos espirituais. Tem vários na Bíblia. Eu quero citar apenas 2 hoje. Primeiro deles, dicas aqui para você. Se você quiser viver um novo tempo na tua vida,
Se você está cansado dessa vidinha de crente medíocre, se você quer ir além, amém? Existe alguém que quer ir além aqui? Amém. Então é para você essa palavra. Primeiro, aprenda a buscar mais a Deus. Aprenda a buscar mais a Deus. A Bíblia diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar Deus e Deus não vai se manifestar mais. Deus passou através de Moisés para aquele povo. Aí tem gente que vai falar assim, pô pastor, mas isso aqui é Velho Testamento, isso aqui foi para aquele povo que saiu do Egito e tal. É o mesmo povo que era descendente de Abraão. Amém? Ok? Quem conhece um pouco de história bíblica é o povo que é descendente de Abraão. E se Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis, que ele ia abençoar ele, e ele ia ser pai de muitas nações. E aqueles que, segundo Gálatas capítulo 3, diz, aqueles que estão em Cristo são descendentes de Abraão. Está bem descrito lá no livro de Gálatas. Então, se eu sou filho de um Deus vivo, e também nessa genealogia, entenda, espiritual, eu também descendo daquela bênção que Deus prometeu para Abraão lá atrás, esse texto serve para mim. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. E é interessante que esse texto ele fala sobre bênçãos e sobre maldições. Quero ler só as bênçãos. Depois você lê as maldições, porque as maldições são muito mais, né? As bênçãos são maravilhosas. Só que tem um mecanismo descrito aqui nesse texto que eu preciso entender para ter a bênção de Deus na minha vida. Primeiro, vamos lá, 28 de Deuteronômio, 28, versículo 1. Diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, é uma condição, sim ou não, irmãos? Ok? Você fala para o teu filho assim, se você estudar esse ano, no final do ano, eu vou te dar um prêmio. Não é assim? O patrão teu lá fala o seguinte, se você produzir mais, eu vou aumentar o teu salário. É uma condição, sim ou não? Amém? Bom, ele está falando aqui, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações.
Versículo 2, aí ele descreve: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Versículo 3, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Versículo 4, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Versículo 5, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Versículo 6, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Versículo 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Versículo 9, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Versículo 10, se obedecer, se for fiel, se andar nos caminhos dele. 10, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Versículo 11, o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Versículo 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Versículo 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. 14 e último, não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Só até aí. Aqui tem as bênçãos, só que tem uma condição. É preciso ser fiel a Deus. Então, nessa questão de fidelidade, o maior exemplo que eu posso te dar, foi dado aqui, inclusive, pelo pastor Walter de Oliveira, anos atrás. Num seminário de finanças, ele falou aqui sobre fidelidade. E foi bacana que ele pegou um casal aqui na época, e ele falou para a irmã assim, irmã, se o teu marido fosse 70% fiel à irmã, a senhora, tudo bem? Ela falou, lógico que não. A senhora quer o quê? Eu quero 100% de fidelidade. Não, bom, vamos negociar então, né? 80%. Não. Tá bom, irmã, a senhora é muito exigente. Vamos lá, 95% então. Não, eu quero 100%. E perguntou para o marido, você também? Sim, eu quero 100% de fidelidade. Aí depois disso ele disse assim, por que a gente quer a fidelidade do outro e nós nunca somos fiéis ao outro ou a Deus como a gente quer que seja fiel a gente? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Quanto tempo a gente gasta com Deus? É aquela questão, por exemplo, de você ter um amigo, essa pessoa tem prazer em te receber, por quê? Porque você está na presença dele, você liga para ele, você conversa com ele. A pior coisa do mundo é quando alguém te liga, eu não sei se você conhece alguém assim, eu conheço alguns, a pessoa só te liga quando precisa de alguma coisa. Você conhece alguém assim? E liga para você e fala assim, Jefferson, tudo bem? Você já pensa assim, está querendo alguma coisa. Esse cara nunca me liga. Amém? Só eu conheço assim, eu e o Jefferson, ou tem mais alguém que conhece gente assim? Cheio de gente assim, Jesus amado.
Você ouve a voz, você já pensa, já te remete assim, está querendo alguma coisa. Diferente daquela pessoa que você se relaciona diariamente. Você manda recado para ele, você manda uma mensagem, você liga, você faz uma visita, você chama para vir na sua casa, você se encontra, você troca ideia. O que é isso? Relacionamento. Com esse tipo de pessoa, quando você liga para as pessoas assim, tem pessoas que ligam para mim que eu tenho até prazer de ouvir. Por quê? São pessoas que a gente fala quase que diariamente. Eu não vou dizer que Deus é assim, mas se Deus fosse assim, você imagina. O cara chega assim na igreja e fala assim: Deus, em nome de Jesus, estou aqui e eu quero pedir ao Senhor a tua bênção sobre a minha vida financeira. Aí Deus, ele não faz isso, tá? Só eu que estou fazendo, tá, gente? E eu não sou Deus. Mas ele podia pegar assim e falar assim: deixa eu ver aqui, cara, você está mal de crédito. Você mal vem na igreja, você mal ora, você está mal de crédito. Deus não faz isso, porque Deus é misericordioso. Só que Deus responde quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Aí eu é que tenho que me submeter à vontade do Senhor. Todavia, se eu tiver um relacionamento com Deus, que nós estudamos semana passada aqui, se eu tiver um bom relacionamento com Ele, se eu bater papo com Ele, meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai ter prazer em abençoar a minha vida e a tua. Você entra na presença de Deus, lembra lá de Jó? O diabo chega na presença de Deus, e aí Deus, beleza Deus, e aí, onde você está? Eu estava rodeando a terra. Aí Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Vi, tem ninguém que nem ele, cara fiel, reto, justo. Aí o diabo fala assim: também, né? O Senhor abençoou a vida dele, o cara é milionário lá. E o Senhor, em detalhe, e o Senhor cercou a vida dele. Ou seja, aquilo que está escrito em 1 João cumpre-se, ou se cumpriu na vida de Jó, pode se cumprir na minha e na tua vida. Que lá em 1 João diz o seguinte: aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Para ele tocar na vida de Jó, Deus precisou permitir. Porque Deus tinha algo para tratar na vida de Jó. Mas Deus precisou permitir, porque o diabo mesmo disse: o Senhor abençoou ele e o Senhor cercou ele. Então, quando eu sou fiel a Deus, já pensou? Eu chegar e falar assim: Senhor, eu me coloco na tua presença em nome de Jesus. Poxa, imagina o prazer que Deus tem quando a gente fala com Ele, porque Ele quer falar com a gente. A Bíblia, ela diz o seguinte: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Quer dizer, quando eu me relaciono com Ele, quando eu estou em Cristo, quando eu tenho uma nova vida, o que sai da minha boca? Palavras de bênçãos. O que entra na minha mente? Pensamentos bons. O que eu ouço? Coisas que edificam. Eu não fico perdendo mais tempo. Eu vivo uma nova vida agora na presença de Deus. Ou seja, Deus, quanto mais eu me relacionar, quanto mais eu buscá-lo e quanto mais eu for fiel a Ele, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que mais Deus vai abençoar as nossas vidas. Porque aí a gente vai além. Lembra que eu falei no começo? Todo mundo tem a bênção de Deus. O sol brilha, a chuva cai, as pessoas comem, plantam, dá, colhem. Todo mundo. Só que eu posso ir além. Como é que eu vou além? Eu vou além adorando a Deus, obedecendo esse Deus, sendo fiel a Ele, porque Ele é o Deus da minha vida. E isso é tão importante, vai tão longe, meu irmão, porque por isso que eu pedi aqui, semana passada, a gente estudou sobre isso, que Deus abra a mente tua, a minha e principalmente de muitos irmãos aqui da nossa igreja, que Deus abra a mente para que ele possa entender isso e viver isso. Porque senão vai acabar 2019 e a pessoa vai estar igual o pato, falando a mesma coisa. Acabou o ano, aquele irmão foi abençoado, aquele outro foi, e eu estou aqui, empurrando com a barriga, só pela graça. Escuta, mas tem mecanismos espirituais que você podia usá-los, praticá-los, para você mudar de vida. Lembre-se, reclamar não resolve. Não adianta você chegar, como nós estudamos também aqui, no irmão chegar assim: irmão, como é que você está? Irmão, estou aí, meu Deus do céu, não aguento mais. Era bom que eu morresse mesmo, porque só Jesus na causa.
Ô irmão, pelo amor de Deus. Aí passa 2, 3 meses, você volta, e aí irmão, como é que você está? Irmão, estou na mesma, era melhor eu morrer, porque está difícil. Passa 1 ano, você reencontra aquela pessoa, e aí irmão, como é que você está? Irmão, estou aí empurrando com a barriga, irmão, do jeito que Deus quer. E não é assim que Deus quer. Mas nós precisamos mudar algumas atitudes dentro de nós. A gente precisa aprender a ser mais fiel a Deus. A gente quer fidelidade de Deus e a gente precisa ser fiel a Ele. Para te dar um exemplo disso, quanto que José, lá do Egito, depositou diante de Deus? Fazendo uma analogia aqui, uma ideia. Quanto que José depositou? Por exemplo, de fidelidade. O texto de Gênesis, capítulo 39, acompanha aqui no telão. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, e aquele mercador, que era chefe de guarda, comprou, levou ele para sua casa. Versículo 6 de Gênesis 39 diz que assim deixou ele, aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Aí o texto relata o seguinte: José era atraente, de boa aparência. 7. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Ela disse: venha, deite-se comigo. Versículo 8, mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Versículo 9, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Aí o que José diz: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? 10 diz que assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Interessante esse texto, porque José, nessa época, ele tinha 18 anos. E 17, 18 anos, você está longe da família, os teus irmãos te venderam, que eles te odiavam, ficou longe do pai que amava, ficou longe da mãe que amava, longe da sua cidade, da sua nação, foi para uma nação diferente, foi vendido, era um escravo. Quer dizer, ele tinha todas as oportunidades com 18 anos, na flor da pele. Ele podia chegar e aproveitar da mulher do cara. Podia ou não podia? Lógico que podia. 18 anos, cara novinho, bonito, atraente, diz o texto. Ele falou: meu, já está tudo perdido mesmo, que se lasque. E a Bíblia diz que todo dia essa mulher insistia com ele: vamos deitar. Ele: não. No outro dia: tudo bem, vamos deitar. Não. Terceiro dia: escuta, vamos deitar, meu marido, vamos lá. No outro dia: vamos deitar, meu marido é tonto. Até que um dia ele falou assim: Deus me livre de pecar contra o seu marido e de pecar contra o meu Deus. O que ele quis dizer? Eu sou fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, a mulher armou um esquema, e quase que ele foi pego de surpresa. E quando ela arrancou a roupa dele, ele saiu seminu correndo. E por causa dessa atitude, ela inventou uma mentira e ele foi parar na prisão. Mas com essa atitude de fidelidade, ele fez um grande depósito na presença de Deus. Passaram-se 13 anos, dos 17 quando ele foi vendido, 30 anos. Deus se lembra dele, alguém se lembra dele, Deus tira ele da prisão e coloca ele num lugar de honra. Depois de Faraó, ele mandava. E a Bíblia diz que o resto da vida de José foi debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Por quê? Porque no dia que ele tinha que pegar alguma coisa, sacar alguma coisa, ele tinha bastante crédito, porque ele sempre foi fiel a Deus. A questão hoje é que as pessoas querem que Deus abençoe, mas elas não querem ser fiéis. E eu encerro aqui, não tenho mais tempo, um adendo aqui falando sobre fidelidade financeira. Porque toda vez que a gente fala isso, muita gente fica assim:
Mas a verdade é que Deus deixou um mecanismo na terra, na sua palavra. Quando eu sou fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas, eu vou falar Novo Testamento de novo, Velho Testamento de novo, porque as pessoas falam assim: pastor, mas isso aí é Velho Testamento. A gente devia agradecer a Deus que é Velho Testamento. Porque no Novo Testamento, os caras vendiam a casa e davam assim nos pés dos apóstolos, falavam assim: faz o que você quiser com esse dinheiro. Se quiser abençoar, faz o que você quiser aí. Está aqui, eu dou tudo. Se a gente fosse viver mesmo na época da graça, a gente tinha que dar tudo. Você tem coragem de vender a tua casa, vender teu carro e trazer aqui, depositar os pés dos apóstolos, ou da igreja, do pastor? A maioria esmagadora não faria isso. Uma vez uma pessoa me questionou sobre isso, eu falei, no final disse assim: então é melhor a gente continuar no dízimo, né? Porque pelo menos o dízimo é só 10%, né? E mesmo dando 10%, Deus abençoa e abençoa bastante. A questão é que, quando eu não tenho relacionamento com Deus, na hora de dar o dízimo, eu penso, eu dou na hora que, em primeiro lugar, eu dou se sobrar. Bom, a Bíblia ensina o seguinte: honre o teu Deus com as primícias de toda a tua renda. E depois você vai ver os teus lagares cheios. Mas primeiro você precisa honrar. Só honra quem confia, quem tem relacionamento, quem é fiel 100%. Amém? Aí a pessoa fica assim: mas será que eu devo dar do sólido, do líquido, do gasoso, Isso é sinal que você não crê em Deus. Porque se você cresce em Deus, você fala assim: não, é 10% e pronto. Deus jamais vai deixar faltar na minha vida. Ele é meu Deus, Ele é o provedor. Aliás, esse texto de Malaquias é o único texto na Bíblia, único, que Deus fala assim: faça prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal, sem medida sobre a tua vida. É a única coisa que Deus fala assim: faz prova de mim. Traga seu dízimo, traga a sua oferta, e depois você faz prova, para ver se eu não vou te abençoar. A questão é fé, é fidelidade. Mas infelizmente a gente vive num tempo que as pessoas vivem assim: eu creio em Deus, mas eu tenho que ter minhas cisternas aqui. Eu vou dar isso aqui esse mês, porque tá bom isso aqui. E na verdade, quando eu sou fiel a Deus, não tenho esse tipo de preocupação nem pensamento. Por quê? As coisas velhas passaram. Antigamente, antes de ser cristão, você gastava um monte de dinheiro com bobagem. Você fazia o que você queria com o teu dinheiro. Aí agora está na presença de Deus. E como eu disse aqui, muita gente está em Cristo. O bolso não. A vida, mas o bolso não. O bolso ainda está em mim. Quando eu entendo o que é ser fiel a Deus, quando eu busco ao Senhor, as coisas velhas passam. Tudo se faz novo. Eu vivo pela fé, pela fidelidade, num Deus vivo, num Deus poderoso. Amém, irmãos? Entende porque muita gente nas igrejas não são abençoados? Porque eles não entendem a palavra, eles não lêem Bíblia. Eles ouvem o que os outros falam. Se você fizer aqui um sacrifício, leva aqui esse sabonete ungido aqui. Leva isso aqui, que isso aqui vai trazer bênção para a tua casa. Você não precisa de nada disso. Você só precisa ser fiel a Deus e a sua palavra. E nesse texto de Deuteronômio está bem claro: se eu e você formos fiéis a Deus e obedecermos sua palavra, que existe para me proteger, o diabo nunca vai tocar na nossa vida. Se você ler Deuteronômio aí, outros textos próximos e depois, diz o seguinte: praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa. Por quê? Porque Deus guarda. A questão não é Deus. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A questão somos nós. Ou a gente começa um novo ano como águia, voando, entendendo o propósito de Deus, o chamado dele,
ou a gente vai viver como o pato. Vai acabar o ano, de novo, tá. Esperava um aumento, não vem. Esperava, não vem. Esperava ser promovido, não vem. Esperava trocar o carro, não deu. Esperava viajar, não deu. Esperava com a minha família, eu esperava. E por que não deu? Porque você continuou o ano reclamando. Agora, quando você toma um posicionamento, como o João taxista, lembra lá a águia ou o pato? Quando você se posiciona diante de Deus, quando você o adora, quando você o respeita, quando você é fiel a Ele, meu irmão, a bênção dele vem sobre a tua vida. Amém? Meu conselho, nessa oração aqui final, se coloque diante dele e fala assim: Senhor, eu quero mudar. Eu quero viver um novo tempo na minha vida. Eu quero talvez ser como José. Você que é jovem aí, eu quero ser como José. José teve todas as opções para pecar. Mas eu não vou viver no pecado não, porque eu sou fiel ao Senhor. Eu sei que sexo é só depois do casamento. Então quando eu me casar, aí sim eu vou ter relacionamento sexual com a minha mulher ou com o meu marido. Caso contrário, eu vou me guardar, eu vou ser fiel ao Senhor. Amém, queridos? A questão é que muita gente não entende isso. E acha que vir à igreja está aí tudo bem. E não está. Vai começar ano, terminar ano, e as pessoas vão continuar na mesma. Meu desejo é que você saia daqui hoje vivendo um novo tempo na tua vida. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.